Eu tenho visto tantas coisas, tantos milagres, tantas ações da parte de Deus, mas confesso que continua a me surpreender. Marta, coro feminino, eu quero que vocês prestem atenção ao texto bíblico que servirá de base para a reflexão da palavra da manhã de hoje. Jeremias capítulo 18, versos de 1 a 6. E eu digo isso porque não houve nenhum contato, não houve nenhuma troca de informação. Mas o texto que leio diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O tema da palavra de hoje: o Deus que torna a fazer. Eu não sei se você já percebeu, mas lidar com aquilo que quebrou nem sempre é fácil. E hoje nós evitamos reconstruir aquilo que foi quebrado, restaurar aquilo que foi danificado. Mas eu tenho aprendido que basta um pouco de arrependimento misturado ao perdão. E relacionamentos, amizades, casamentos, eles são reconstruídos pela misericórdia e pela graça de Deus. Eu tenho percebido que um pouco de autocuidado consegue também restaurar aquilo que é a autoestima perdida. Aquilo que era a percepção que você tem acerca de si mesmo. Eu tenho percebido, por exemplo, que esperança consegue restaurar sonhos, que inclusive foram abandonados porque pareciam ser impossíveis. Eu vim aqui lhe falar de um Deus que torna a fazer, que faz de novo, que faz o novo de novo para a sua glória. Para a sua glória. Mas percebam que a experiência de Jeremias nos leva a admitir e reconhecer que Deus, ele fala, sabe, irmãos? E eu não sei se você já teve a percepção, o entendimento de um Deus falando a sua alma, falando a sua vida. Mas eu tenho aprendido que Deus vai falar quando Ele quiser, onde Ele quiser, no tempo que Ele quiser, através de quem Ele quiser. Nunca esqueça isso. Porque o início do texto que nós lemos traz a palavra do Senhor ao profeta Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus não convidou Jeremias para que ele fosse a Jerusalém e entrasse no santuário de Deus. Deus não convidou Jeremias para entrar no santuário como aconteceu com Isaías. Deus não levou o profeta para o deserto para ali se revelar numa sarça ardente para este homem de Deus. Quando Deus quer, meus irmãos, Ele fala, mas no tempo dEle, do jeito dEle, no lugar que Ele escolher, ali Ele se manifesta. Mesmo que lhe pareça estranho a oficina de um oleiro, a casa de um oleiro, com todas as peças de barro, com tudo que é característico de um lugar assim, Deus fala na casa do oleiro. E por isso, esteja com seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração atentos àquilo que é a voz do Senhor sobre a sua vida. Afinal de contas, eu tenho percebido, aconteceu comigo isso recentemente, no final de semana passada, quando viajei lá para Mossoró, foi uma viagem guardada pelo Senhor e debaixo da oração do povo de Deus. Eu me lembro que eu reabri eu não sei se vocês já fazem isso, o chamado Sudoku, que é para fazer com números juntar,
E eu tinha escolhido um que era o de todos o mais difícil. E eu tinha começado isso em uma outra viagem. E quando eu olhei, ele estava lá. E sabem por que foi que eu fechei da outra vez? Porque eu não... Sabe que você chega... E agora, eu vou para onde? Sabe, parece que estava tudo fechado e eu não conseguia enxergar uma saída. Um número sequer eu conseguia encaixar. Mas de repente eu abri de novo. E os irmãos não imaginam, mas em 5 minutos, eu acho que um pouco menos, eu concluí. E eu comecei a pensar, meu Deus, você já percebeu a importância, por exemplo, da pausa? Você já percebeu que algumas coisas às vezes se encaixam quando você resolve parar? E aqui eu vou até incluir um cafezinho. Sabe, sair um pouco, ir à porta de casa, respirar, abrir a janela. Às vezes o encontro com a solução, o encontro com a orientação de Deus virá no seu momento de pausa. Eu vou mais longe. Você já percebeu que até o ambiente interfere nisso? Você está ali dentro do quarto e resolve sair. E qual é o lugar preferido de quem estava no quarto? No meu caso, a cozinha. Aí você vai para a cozinha, pega alguma coisa, discretamente, de preferência aquelas que não fazem barulho. E lá está você, num outro ambiente. E finalmente eu fico percebendo assim, que Deus me leva, no momento de pausa, para um ambiente novo, mas completamente diferente. Quando eu junto essas 3 coisas, pausa, ambiente, diferente, eu me recordo da experiência de Jeremias. Essa história ela não vem no começo do livro, não acompanha a vocação do profeta. Percebo, e essa é uma interpretação muito pessoal, que talvez no meio do processo, Jeremias tenha sido convidado por Deus para ir à casa do oleiro. No meio do processo, no meio do seu ministério, já no exercício do ministério, ele precisava de uma pausa, de um ambiente novo, de um lugar diferente, para que Deus falasse com ele. Eu sei que a gente se habitua e se acostuma, e de tanto que a gente vai ao templo para ouvir a voz de Deus, alguns de nós cultiva uma ideia errada de que Deus só fala neste lugar. Se o Deus a quem você serve só conversa com você aqui, eu vou lhe dizer, não é porque Ele não queira falar ao seu coração. Talvez seja porque os meus ouvidos, os seus ouvidos, o meu coração, o seu coração, não estejam abertos durante os 7 dias da semana, as 24 horas do dia, aquilo que o Senhor quer lhe dizer. Deus está lhe chamando para ir lá na casa do oleiro. E eu acho interessante, sabe, irmãos, que no texto sagrado, no versículo de número 3, diz exatamente assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Deus orienta, no versículo 2, dá uma ordem, no versículo 3, diz o texto sagrado que o profeta simplesmente obedece. Deus mandou que eu fosse, e aí o que é que ele fez? Eu fui. Deus mandou que eu visitasse a casa do oleiro, e eu fui para lá, e eu desci, é o que diz o texto sagrado. É por isso que eu entendo que a obediência é aquilo que faz com que a minha sensibilidade espiritual possa perceber a orientação de Deus. Só que, se eu estivesse no lugar do profeta, eu preciso reconhecer isso diante dos irmãos. Eu provavelmente iria imaginar que quando eu chegasse na casa do oleiro, ele ia olhar para mim: você é o Jeremias? Eu tenho um recado de Deus para você. Ele me mandou escrever isso ao longo da noite. Você é o Jeremias? O Senhor mandou que eu lhe dissesse isto. Você percebeu o que foi que aconteceu quando Jeremias chegou na casa do oleiro? O que foi que o oleiro estava fazendo? E o que foi que ele continuou a fazer? A Bíblia diz que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E você sabe o que é sobre as rodas, não é? Com o pé, ele gira a roda e aquilo faz movimentar o barro e ele vai moldando. Eu não sei se você já percebeu, mas o mundo continua girando. A roda continua rodando. As coisas continuam acontecendo. E Deus não fez uma apresentação especial. Não havia um coro de anjos. Ele não chegou ali com tudo escrito. Ele precisava apenas observar. O oleiro continuou o seu trabalho. E tudo quanto aconteceu, observem, não foi
não foi traduzido. Deus olhou para o profeta, à medida que ele estava ali, Deus fala com aquele homem, dizendo tudo quanto ele precisava ouvir. O que é que eu quero dizer com isso? É simples, muito simples. Não espere que Deus pare o que está fazendo para lhe dar explicações. Alguém já lhe disse isso? Você não vê que eu estou ocupado? Você não sabe que eu não posso dar explicações agora? Eu me recordo porque essa frase foi provavelmente o que motivou o hospital, bem próximo a esta igreja onde meu filho ficou internado, que as visitas na UTI fossem suspensas pelos médicos, porque no primeiro final de semana que meu filho passou ali, eu soube que 34 médicos chegaram à UTI para perguntar pelo Davi. E o pessoal disse, a gente precisa trabalhar. A gente não pode parar para estar dando explicações, abrindo o prontuário, mostrando o que é que está acontecendo. E as pessoas ficavam perguntando, quem é esse menino? Quem é esse menino? Eu posso responder, meu filho. Alvo do amor de cada um de vocês, alvo do amor dessa cidade. Mas aqueles médicos, eles não podiam fazê-lo. E eu quero lhe dizer que Deus vai continuar agindo. Não fica pensando que Deus vai parar o mundo para sentar com você e diga, meu filho, diga, minha filha, o que é que você... Enquanto o oleiro está trabalhando, Deus está falando. E talvez tudo quanto você precisa ouvir, vai alcançar seu coração no momento em que você enxergar. Porque Deus já está falando com você. Deus já está falando com você. E a minha tristeza, às vezes, é perceber, das vezes onde eu estive na casa do oleiro, e não percebi o que Deus queria falar comigo. É provável que você já tenha tido algo semelhante. Mas eu gosto tanto dessa história, irmãos, porque ela destrói um dos maiores mitos, crendices, porque povo de Deus também tem crendice, viu, irmãos? O que tem de gente supersticiosa no meio do povo de Deus é impressionante. Até bater na madeira eu já vi gente fazer, irmãos. Até bater na madeira eu já vi gente fazendo. Tem muita gente com crendice, e uma delas, sabe, irmãos, é imaginar que se eu estiver fazendo a coisa certa, se eu estiver vivendo uma vida de comunhão com Deus, se eu estiver como que nas mãos do meu Senhor, eu jamais, sabe, sofrerei qualquer dificuldade. Eu observo nessa história que o meio do caminho continua sendo o momento preferido dos que desistem. Eu sei que há gente que desiste no começo, antes de começar. Esses daí são interessantes, né? Nem começa, eu não vou começar, porque eu tenho medo, porque eu tenho receio, eu já comecei outra vez, eu já prometi, por isso eu não vou nem começar. E há outros que às vezes desistem faltando metros, sabe, gente? Passos da linha de chegada. E a gente olha, mas não é possível, você lutou tanto até aqui, vai desistir agora? E o que é que ele diz? Vou. Mas entre o começo e o fim, eu observo que o meio do processo é normalmente o tempo preferido daqueles que querem desistir, ou das desistências. Na história bíblica, a experiência de Jeremias ilustra isso. No versículo de número 3, na sua primeira parte, ele diz assim, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Você consegue entender o que é que o texto está dizendo? Que aquele vaso estava sendo trabalhado pelo oleiro. Estava no processo, aquilo que era barro, estava no processo de se transformar em vaso. Quem é que está lidando com este barro que está sendo transformado em vaso? Pelo que eu entendi, é o oleiro. Não é um estagiário, não é, irmãos? É um oleiro. Mas o texto diz que mesmo o barro, no processo de se transformar vaso, ainda que esteja na mão do oleiro, ele pode se quebrar. Eu tenho visto tanto vaso se quebrando, sabe, irmãos? Sendo quebrados no meio de processos. Quantos colegas pastores eu tenho acompanhado que se quebraram, foram quebrados, enquanto viviam esse processo de serem transformados de barro a um vaso nas mãos do oleiro. Eu tenho visto gente de Deus que abraçou processos que sabiam que eram vindos do Senhor. E não é que eles estivessem fora da mão de Deus. Eu quero dizer que ainda que você esteja nas mãos do oleiro, este vaso pode se quebrar.
Esse vaso pode ser destruído, ser estragado, como traz uma outra tradução. Mas reconhecer isso, irmãos, também me leva a uma certeza. Vaso que se quebra nas mãos de Deus pode ser restaurado. Ainda que eu admita que processos assim possam acontecer, o que a Bíblia me diz é que ainda que aquele vaso tenha sido quebrado nas mãos do oleiro, quando ele foi quebrado, porque ele estava nas mãos do oleiro, ele tornou a fazer. Ele tornou, ele reconstruiu, ele iniciou novamente o processo. Por isso, vaso que se quebra na mão de Deus não vira lixo. Vaso que se quebra nas mãos de Deus é restaurado para a glória dele. A grande questão é onde está a sua vida? Quais são as mãos que estão moldando o seu caráter? Quais são as mãos que estão moldando a sua existência? Eu ouvi uma frase linda, meu Deus, eu tive que compartilhar com a Cláudia. Aliás, não era nem uma frase, era o trecho de um sermão, em que um pregador, sabe, ele olhava para a igreja e dizia assim: gente, dos atributos de Deus, há somente um, que é levado à terceira potência, sabe? Eu vou dizer mais ou menos assim. Quando a Bíblia fala de Deus, você já percebeu o que é que a Bíblia diz? Chama Deus de o quê? Santo, santo, santo é o Deus dos exércitos. Você pode dizer isso comigo? Santo, santo, santo é o Deus dos exércitos. Isso é tão forte, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas não me diz amor, amor, amor. Fala de um Deus misericordioso, mas não diz misericordioso, misericordioso, misericordioso é o Senhor. Mas a santidade de Deus é apresentada assim, como santo, santo, santo. E é nessa santidade, sabe, irmãos? E é convivendo com um pecador, tentando... Já imaginou o que é isso? Que loucura! Um pecador querendo adorar um Deus que é santo, santo, santo. Você já imaginou um homem com todas as finitudes querer falar em nome de um Deus que é santo, santo, santo? Você já parou para pensar no que é dizer, meu Deus, eu quero servir ao Senhor? Como é que um homem como eu quer servir a um Deus que é santo, santo, santo? É por isso, sabe, irmãos, que visitar a casa do oleiro, de vez em quando, eu acho que a gente precisa colocar na nossa agenda. Hoje eu vou à casa do oleiro. Porque Deus precisa restaurar em mim a certeza de que vasos quebrados serão restaurados. Que a mão dele não vai me jogar no lixo da olaria, mas que eu vou continuar sendo moldado pelo meu Senhor. Eu não sei quantas vezes você já pensou em desistir. Desistir do seu casamento, desistir de sua profissão, desistir de sua igreja, desistir do seu ministério. Foi quebrado no meio do processo, às vezes uma palavra, porque vaso de barro é tão delicado, né, irmãos? Ele trinca, ele racha, ele quebra por tão pouco. É tão interessante que Deus não me fez um vaso de ferro. Ah, se eu fosse um vaso de ferro. Deus não nos fez vasos inquebráveis. Sabe onde é que está a permanência, a perseverança, a continuidade? Pronto, a continuidade é melhor. Da história de um vaso de barro, está nas mãos do oleiro, que faz de novo, que torna a fazer. Ah, meus irmãos, na experiência de Jeremias, essa expressão, tornou a fazer, aparece no versículo 3, na sua segunda parte. Aí a Bíblia diz que o Senhor, Ele tornou a fazer. Mas observem que este versículo ainda nos guarda algumas verdades que para mim são tão maravilhosas. Você já percebeu o que é que Ele tornou a fazer? Avança uma vez, de novo, isso. O que é que Ele fez? Outro vaso. Não é o mesmo vaso. Ele não criou o mesmo vaso, não. Porque todas as vezes que Deus age, é outro. Sabe aquele homem que caiu?
quando ele se levantar pela misericórdia de Deus, ele será um outro vaso. Sabe aquela história que quebrou, que acabou, aquele casamento que ruiu? Se Deus restaurar, será um outro casamento. Consegue entender isso? Deus, ele não faz remendos, irmãos. Deus, ele não faz maquiagem na minha vida e na sua vida. Deus não vai fazer somente uma coisa de aparência, esticar aqui, esticar ali, não. É um novo. Deus tem um compromisso com o novo, com algo completamente novo. Agora, avança mais 2 vezes para ver. Olha só o que acontece no texto ao final. Como é que é o processo? Quem é que define o processo? Aí o texto já diz falar, apontar para a soberania divina, dizendo o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Eu não sei quais são os seus planos no tornar a fazer, mas é Deus quem diz como vai ser. É Deus quem diz o que você vai fazer. É Deus que vai lhe dizer o que você vai falar. É Deus que vai orientar a sua vida. É por isso, e aliás por tudo isso, que eu preciso lhe dizer mais 2 coisas hoje pela manhã. A primeira, na verdade, são 2 coisas em uma só. Eu quero dizer que Deus pode. Eu quero dizer que Deus quer. Este é o oleiro, irmãos. E o oleiro sabe trabalhar com vaso de barro. Aliás, o próprio texto sagrado diz isso. No final da experiência na casa do oleiro, o Senhor faz uma pergunta ao profeta Jeremias. Ele diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Estão entendendo o que é que Deus está dizendo? Eu posso fazer a mesma pergunta a você? Deus não pode fazer com você a mesma coisa que fez com o vaso de barro? Talvez você até duvide. Talvez até as pessoas à sua volta não acreditem. Mas o que eu vim lhe dizer é que Deus pode e Deus quer fazer um outro vaso de você. Eu creio, irmãos. A resposta a essa pergunta só é somente uma. Sim, Deus pode. Sim, Deus quer. Agora, eu preciso lhe fazer uma outra pergunta. Você quer ser novamente moldado pelas mãos de Deus? Você quer permitir que isso aconteça na sua vida? Deus pode transformar a sua história. Deus pode apagar o que ficou para trás. Deus está lhe dando uma nova oportunidade. A grande pergunta é: você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer? Aí você vai me dizer: sim, eu creio. Mas existe uma outra forma de incredulidade sutil, irmãos. É quando a gente declara que Deus pode, mas não acredita que isso possa acontecer conosco. Eu quero dizer que Deus quer fazer isso na sua vida. E a segunda declaração que preciso fazer, por favor, avance umas 2 vezes aqui o slide, tá? Quando você reconhecer que é barro, Deus assumirá o papel de oleiro em sua vida. Oleiro só trabalha com barro, gente. Enquanto você ficar insistindo que você é, eu não sei nem se essa palavra existe, imoldável. Enquanto você ficar repetindo que as coisas continuarão a ser do jeito que são, enquanto você não acreditar que isso seja possível, enquanto você não olhar para Deus: Senhor, eu sou barro mesmo. E olha que eu sou um barro, bem barro. Bem barro. Enquanto você não disser isso ao oleiro: Senhor, eu sou barro. Quando eu assumo a minha identidade, Deus assume a identidade que é dele. Aliás, é tão interessante porque o texto bíblico vai dizer assim: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O texto não está dizendo que a gente pode se tornar barro. O texto está dizendo que eu sou. Isso é uma questão de identidade. Você é barro. Não vem para cá com essa história de que você é um metal precioso. Sabe? Eu sou barro. O que há de precioso na minha vida e na sua vida é a presença do Espírito Santo de Deus. A única coisa que há de excelente é isso. São os dons que Ele mesmo nos dá. É a graça que se manifesta na minha vida e na sua vida.
Por isso eu vou insistir naquilo que disse há pouco, sabe? Deus quer e Deus pode. Agora, você que está lá na projeção, volta aquele slide que diz assim: se você quer que Deus faça de novo, precisa primeiro acreditar que é possível. Eu vim lhe desafiar hoje pela manhã a declarar isso. Você quer que Deus faça de novo? Você se sente como aquele vaso que estava sendo, e às vezes a gente já está numa fase tão boa, meu Deus, mas aconteceu, pastor, e quebrou. Foi um deslize, foi um erro, e quebrou. E aí você saiu das mãos do oleiro. Sabe, constrangido, envergonhado, você saiu das mãos do oleiro. Deus está lhe dizendo: olha, você continua sendo barro, e eu quero ser o oleiro na sua vida. Se você está conosco, participando da celebração, eu quero lhe desafiar a dizer isso ao Senhor: Senhor, molda a minha vida segundo a tua vontade. Eu quero falar com gente que foi quebrada ou se quebrou ao longo de processos, ao longo da vida, ao longo do ministério, ao longo da caminhada com Deus. Quebrou-se. Mas agora acredita que este oleiro pode refazer e reconstruir a sua história e reconstruir a sua vida. Eu quero falar com gente que está nos visitando, e quem sabe até já esteve em outros momentos conosco, mas que hoje quer dizer: Senhor, mal da minha vida, trabalha no meu coração. Eu quero me tornar o vaso que tu queres que eu seja. Consegue entender o que eu estou lhe dizer? Pastor, mas como é que eu faço isso? Você fecha seus olhos e diz isso. Declara. Mas não faça essa declaração somente porque eu estou sugerindo. Mas se isto é hoje o maior desejo da sua alma, estou falando com gente que talvez esteja aqui pela primeira vez, já tenha vindo outras vezes, e todas as vezes que vem, Deus fala ao seu coração. E é por isso que você tem voltado aqui. É por isso que você está continuamente acompanhando as celebrações, ainda que seja pela internet. Estou falando com gente que já participou do povo de Deus, já esteve envolvido na casa de Deus, mas se quebrou, foi quebrado. Hoje Deus está lhe dizendo: eu quero fazer de você um outro vaso. Feche seus olhos e diga isso: Senhor, é isso que eu peço neste momento. Apenas repita no seu coração, se este for o seu desejo: Senhor, tu és o oleiro e eu sou o barro. Peça perdão a Deus pelas suas faltas. Peça ao Senhor força para recomeçar. Diga a Deus: Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha vida. Se você tem feito esta oração, está conosco nos visitando, já esteve em outros momentos, ou afastou-se do povo de Deus, mas lá atrás você fez um compromisso com o Senhor. Se você apresentou a sua vida, se você disse isso a Deus: meu irmão, meu amigo, amiga, onde quer que esteja, apenas erga uma de suas mãos e diga: pastor, ora pela minha vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais outros, sim. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, Deus o abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe, aqui também, Deus abençoe, minha irmã. Há mais alguém? Destes outros, há mais alguém que queira dizer isso? Olha, eu torna a fazer, Senhor, na minha vida. Faz de mim um outro vaso. Reconstrói a minha história. Mais alguém? Levanta bem alto de suas mãos, me permita vê-la. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe.